Aleluia! A Ele toda a honra, toda a glória e louvor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia de novo! Que alegria que a gente pode estar de novo reunidos na nossa Assembleia de Oração, na nossa Assembleia de Pentecostes. Vendo esse marzão de gente, vendo tanta gente, de tantos lugares diferentes, mas todos com o mesmo coração e todos com a mesma vontade de fazer de Jesus, fazer do Senhor a nossa bandeira. Que alegria poder ver que nós todos nos reunimos aqui hoje porque a palavra de Deus submeteu a nossa vida um dia. Porque um dia a palavra do Senhor veio falar conosco e nos pediu que não nos afastássemos de Jerusalém. E que alegria saber que nós estamos permanecendo em Jerusalém. Essa é a melhor coisa. Diz isso para quem está do seu lado. É bom ficar em Jerusalém. É bom permanecer aqui. Mas tem o outro lado. Tem o outro lado. Jerusalém, em São Lucas, representa a força que acolhe, mas também a força que envia. Nós não nascemos para ficar em Jerusalém. Você e eu, se fomos batizados no Espírito Santo, nós não podemos permanecer no sentido passivo da palavra. Nós devemos nos manter em Jerusalém, fiéis à palavra, fiéis à promessa. Mas a partir de Jerusalém, a gente deve confrontar a nossa vida, configurar a nossa vida para a segunda parte que essa palavra nos chama atenção. Nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, que a gente sempre toma quando estamos reunidos em Pentecostes, o Senhor fala de uma maneira bem incisiva, que a gente não se afaste de Jerusalém para que a promessa se cumpra. E nós sabemos disso. Andréa refletiu isso conosco e tantas outras vezes a gente já pôde refletir isso. Mas é interessante, e lá no versículo 8, vamos tomar o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Lá no versículo 8, num texto que é tão conhecido de todos nós. Garanto que muitos de nós já pregou, já rezou, já exortou a comunidade, já fez a experiência de Deus a partir desse texto. Mas ele tem um negócio interessante aqui, que me chamou muito a atenção quando eu rezava me preparando para esse momento. Existe uma promessa no versículo 8, mas existe também uma condição imperativa dessa promessa. O versículo 8 diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas, em Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uma promessa, receber o Espírito Santo, mas uma condição imperativa para aqueles que recebem o Espírito Santo. Aqueles que recebem o poder do Espírito Santo, o recebem para testemunhar. O Espírito Santo não é um enfeite para a vida cristã. Ele não foi dado para enfeitar a sua vida ou a minha vida. O Espírito Santo não é um adorno para a igreja. Ele é a alma da igreja. Se você é a igreja, se eu sou a igreja, o Espírito Santo, ele não me foi dado no dia do meu batismo para ele ficar observando tudo que eu faço. O doce hóspede da alma não deseja só ser o doce hóspede da alma. O doce hóspede da alma nos foi dado para promover uma nova maneira de viver em nós, que nos leve ao testemunho, que nos leva à doação da nossa vida. Por isso, meu irmão, existe uma relação profunda nesse pequeno versículo que a gente já leu e refletiu tantas vezes. Se a gente recebe o Espírito Santo, a gente o recebe como um poder do alto para testemunhar.
A gente recebe o Espírito Santo não como uma força ocasional que nos ajuda a preparar as nossas pregações, que nos ajuda a desenvolver nossa organização pastoral, nosso apostolado. É muito mais do que isso. O Espírito Santo que foi dado a nós no dia do nosso batismo e que nós podemos sempre pedir de novo que Ele venha, embora Ele já esteja em nós. Ele nos foi dado para nos tirar todas as vezes que necessário do nosso cenáculo, do comodismo do nosso cenáculo, das tendas do nosso cenáculo. Porque a igreja não foi feita para o cenáculo, ela foi feita para sair do cenáculo. E para falar de Jesus Cristo a todos os povos e todas as nações. Porque essa é a vontade de Deus. Falar do seu Filho. Porque essa é a palavra que o Pai proclama, o Filho para nós. E é essa a palavra que pelo Espírito Santo, todos aqueles que são batizados são chamados a proclamar. Desde o momento em que nascem para a fé, até o último momento de sua vida. Proclamar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Por isso, não tem desculpa. Se a gente recebeu o Espírito Santo e imagina que ele é apenas essa força e capacitação, é mais do que isso. O Espírito Santo é uma unção para viver. O Espírito Santo é uma unção para nós sermos outros Cristos. Pode parecer chavão falar isso, né? Parece repetitivo, porque na boca nossa isso soa como um doce. Ser um outro Cristo. Mas a dimensão de ser um outro Cristo significa morrer como Jesus Cristo, dar a vida como Jesus Cristo, entregar a vida como Jesus Cristo. Mas isso só é possível pelo Espírito Santo. O testemunho integral que você e eu somos chamados a dar, a gente não consegue sem o auxílio do Espírito Santo. A gente não consegue. Meu irmão, até os 17 anos eu vivi numa tremenda ignorância da fé, literalmente. Porque ninguém me falou de Jesus Cristo como o Espírito Santo. Eu vivi numa ignorância terrível, porque quais eram os meus grandes sonhos? Ser famoso, ser muito rico, ter muita mulher. Se eu soubesse, né? Como isso é difícil. Era preferível falar assim, me dê uma só, né? Tá bom, graças a Deus, e me deu. Mas olha os sonhos que eu tinha quando eu tinha 17 anos. E aí um dia no meio do caminho, com a graça de Deus, apareceu um Barnabé na minha vida, o Wilson, que esteve aqui agora há pouco, que durante um bom tempo insistiu para que eu fosse ao grupo de jovens pela primeira vez. Grupo de jovens Kairos. E no dia 31 de agosto de 1991, o Espírito Santo me apresentou um Jesus Cristo vivo, mas ele me deu uma seduzida, ele me deu uma rasteira que não tem jeito. Quem me conhece sabe que eu tenho uma porrada de defeito. Sabe o sujeito que eu sou, mas uma coisa que ninguém pode negar é que realmente Jesus Cristo mudou a minha vida e mudou a direção da minha história. Porque o Espírito Santo me seduziu para Jesus Cristo. O Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, ele deseja nos seduzir para Jesus Cristo. Ele deseja não ser só as palavras doces, mas ele deseja ser aquele elan, como diria o Padre Jonas. Aquela força que nos leva para Jesus, que nos mantém em Jesus, que nos configura em Jesus Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo para isso, irmãos. A pessoa divina do Espírito Santo nos foi dada para que Jesus Cristo se configurasse em nós. Porque ele só fala disso. Ele só apresenta Jesus Cristo. E assim também deve ser a vida sua e minha, se nós fomos batizados no Espírito Santo. Não deve ter uma outra configuração a sua vida. Não deve ter uma outra configuração a minha vida que não essa. Jesus Cristo, centro. Jesus Cristo, critério. Jesus Cristo, fundamento. Para isso nós recebemos o dom do Espírito Santo, para darmos testemunho de Jesus Cristo. Por isso, gente, é bom que a gente coloque as coisas no devido lugar. Não existe testemunho autêntico. Não existe vida cristã autêntica. Não existe segmento de Cristo autêntico
se ele não for no Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não dá. Sem o Espírito Santo, a gente só discursa. Sem o Espírito Santo, as nossas ações são parecidas com um das ONGs. A nossa letra é quase morta. Sem o Espírito Santo, o que nós fazemos não tem sentido. Essa pregação, essa palavra que o Tatá pediu que eu partilhasse, ela me incomodou de quinta-feira para cá de uma tal maneira. Eu fiquei incomodado porque a gente prega tanto do ser testemunho, de dar testemunho, do segmento. É um testemunho no Espírito Santo. A sua vida, a partir do momento que se reconhece Jesus Cristo, a partir do momento que se confessa Jesus Cristo, ela não pode ser uma outra vida, senão completamente imersa no Espírito Santo. Porque a gente não tem como separar, não, gente. Não tem como separar o homem. Eu sou quando eu estou na escola, eu sou. Quando eu estou na família, eu sou. Quando eu estou no trabalho. Não. Nós somos homens e mulheres espirituais depois que o Espírito Santo nos alcançou. E esse é o preço que a gente tem que pagar. Em todo o tempo. Em todo lugar. Porque discurso, o mundo não suporta mais. Olha aqui, gente. Foi o tempo que discurso atraía multidões. Discurso cansou. O discurso intelectual já cansou, já deu. O discurso, desculpe falar assim, mas o discurso da piedade, da prática religiosa também já foi. Não dá mais. As pessoas hoje em dia só são convencidas quando elas encontram alguém que está com a disponibilidade de dar a vida por aquela causa. Só quando as pessoas enxergam alguém que é capaz de devotar a sua vida por uma causa, elas seguem. E se as pessoas não veem na gente a vontade, a intenção, a disposição, a força, o vigor, a inclinação em colocar a vida, em dispensar a vida em Cristo Jesus, em configurar sua vida nele, em insistir que tudo dependa e venha dele pelo seu Espírito, as pessoas não vão atrás da mensagem que nós pregamos. Porque nós não pregamos uma ideia, nós pregamos Cristo crucificado, Senhor e Salvador de todos os homens, e que só é possível experimentá-lo a partir de uma vivência, a partir de uma experiência pessoal e sensível, que quem nos dá não é a letra, quem nos dá é o Espírito Santo, o Paráclito, o animador, o ajudador, aquele que foi dado para colocar a nossa vida no prumo, aquele que foi dado pelo Pai, por meio do Filho, como uma missão de formar em nós Cristo Jesus, de formar na sua vida e na minha vida, a vida de Cristo. E quando as pessoas não enxergam isso, a nossa pregação é vazia. E a gente presta, às vezes, um grande desserviço ao Evangelho. E é muito sério. Porque quando a gente pede o batismo no Espírito Santo, a gente tem que lembrar que a gente não pede ele para dar uma sensação. A gente não pede o batismo no Espírito Santo para resolver os nossos problemas. A gente não pede e não pode pedir o batismo no Espírito Santo como uma força que vem sobre nós e enche o nosso coração, coloca um ânimo novo. Não é só isso. Não. O Espírito Santo quer vir na nossa vida para nos derrubar, como diria o nosso irmão Mauri, para nos arregaçar, para arrebentar com nós, para nos sobrar espaço para nós. E para naquele lugar onde o espaço antes era só nosso, o espaço ficar todinho, cheinho, repleto dele. É para isso que o Espírito Santo foi dado. Por isso na nossa vida não cabe ficar pedindo Espírito Santo, vem, faz isso em mim, toca meu coração, cura meu coração. Mas se isso não me dispõe a sair do cenáculo, não peça. Se isso não dispõe a minha vida a querer entregar ela para Jesus Cristo, a querer não mudar só o mundo, mas a partir de Cristo mudar a minha vida, não peço o Espírito Santo. Porque ele só é dado para quem tem peito de falar, vem em mim, que eu estou facinho.
Senão, não peça. Ninguém chega a Cristo por si só. O catecismo nos ensina isso. É a graça de Deus que nos aproxima dele. E, de certa maneira, essa graça que nos aproxima dele, no encontro que fazemos com ele, nos tornamos seus discípulos. Mas o Espírito Santo tem uma função ainda mais ativa. A função de não só nos fazer discípulos, mas de fazer a gente apóstolos. O apóstolo é aquele que dá a vida. O apóstolo é aquele que tem a disposição de mandou, eu vou. O apóstolo é aquele que tem a disposição não só de devotar a sua causa ao mestre, como faz o discípulo. Mas o apóstolo é aquele que sabe que se o mestre foi para Jerusalém e foi para lá para morrer, é para lá que eu vou. E é também para morrer que eu vou. Porque essa palavra, gente, ela traz uma expressão que para nós é muito conhecida, testemunhas. O testemunho. Testemunhar, dar crédito. Mas a gente sabe também qual é o significado da palavra testemunho, não sabe? A palavra testemunho tem a mesma origem que a palavra martírio. Palavra grega, martiria, que literalmente significa morrer, dar a vida. E aí é a parte que o cristianismo mais fica difícil para nós. Porque dar a vida não é um negócio confortável. Vocês concordam? Dar a vida não é um negócio, uma sensação boa. Dar a vida, muitas vezes colocado contra a parede. Dar a vida, muitas vezes diante da humilhação, dar a vida. Para que Jesus Cristo cresça em nós. Dar a vida significa morrer literalmente. Consumir a vida, perdê-la por causa de Cristo. O Papa Bento XVI, falando sobre martírio, dizia que é a morte voluntariamente aceita por causa de Cristo. Ninguém procura e nem deve procurar o martírio por si só. Mas o martírio da fé, o martírio por causa de Cristo, é um exercício de uma grande virtude relacionada com a fé. E deve existir essa disposição no nosso coração. Deve existir essa disposição na nossa vida de entregá-la em todas as circunstâncias. Nas boas, onde é fácil perseverar. Mas nas ruins, quando parece que tudo está caindo sobre a nossa cabeça. Ali, a gente pode até não estar derramando o sangue literalmente, mas é nessas horas que o Espírito Santo forja na vida da gente o testemunho. É nessas horas que o Espírito Santo cobra a conta. E aí a gente tem que ter a disposição de ir até o final. Por causa de muita gente. Muitos de nós estão aqui. Por causa do testemunho de muita gente. Vivos e também mortos. Nós estamos aqui hoje. Por causa da fé de muitos, por causa do testemunho de muitos. Não precisamos nem longe lá nos apóstolos, não. Mas na própria renovação carismática, na própria comunidade javenice, e os irmãos das Extras Muros conhecem os seus também. O testemunho daqueles homens e mulheres que foram sedimentando os passos da gente. Sedimentando a história da gente. Sabe por que muitas vezes eu não desisto? Porque eu olho para o testemunho dos que já vieram. Porque eu olho para o testemunho daqueles que ainda estão. E penso comigo, eu não tenho o direito de falar não. Não tenho. O testemunho de cada um, nós sabemos onde o nosso calo aperta. É pessoal. Mas olhar para os irmãos e ver o seu testemunho das perrengues, né, dos perrengues, dos sofrimentos, das dores, das alegrias, faz a gente ficar na comunidade. Faz a gente permanecer fiel a Jesus Cristo. E olha, eu louvo a Deus todos os dias pelos irmãos que me confirmaram na fé.
Muita gente. Seria injusto falar os nomes, mas os que sabem como são importantes para mim. Quando eu estou no bico do corvo, quando a oração não tem força, não tem sentido, quando as coisas querem me derrubar, quando eu olho para a cruz e falo, para quê? Por quê? Aí o Senhor me dá uma ajeitadinha e me aponta a vida dos irmãos e fala, está ruim para você? Já teve para eles também, mas eles ficaram, eles permaneceram. E eu tenho que louvar a Deus por isso. É esse o testemunho que você e eu somos chamados a dar, até o fim. Porque a gente só vai vencer se a gente perseverar até o fim, diz o apóstolo São Paulo. Meu irmão, não pare. Não pare, não aceite menos do que o martírio. E digo mais, sempre levantam-se entre nós aquelas vozes que dizem, não precisa tanta radicalidade, precisa. Porque a nossa vida ela tem que estar radicada, significa enfiada, enraizada, tomada em Jesus Cristo e em todas as consequências dele, na sua e na nossa vida. Não desista. Quando parecer que as coisas estão querendo te derrubar, pensa que o catecismo da Igreja Católica fala que o martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Pensa que o catecismo diz que o testemunho é autêntico quando nos leva à morte. E se for a morte de sangue, amém, aleluia, que seja para a glória de Deus. Mas a gente não pode parar. Portanto, meu irmão, o testemunho é a configuração da nossa vida a Cristo, por causa dele, completamente nele. Completamente. Não se pode ser de Cristo se a gente não lhe confiar tudo. Vou partilhar com vocês uma coisa muito rápida, que me lembrei. Quando eu tive o tumor em 2004, a gente teve um retiro aqui na casa de oração, ainda no nosso salão, ali, o salão Panuche. E eu trabalhava no escritório na época e vim fazer a recepção do povo. Tatá ia pregar, aí ele rezou para mim. Tatá é meu padrinho, né, de casamento, na época ainda não tinha casado, faltavam poucos meses para o casamento. O Tatá rezou para mim, me animou a aceitar uma grande dor, um sofrimento. Mas ele disse uma coisa que mudou a minha perspectiva. Sofrimento com Deus é graça. Sofrimento sem Deus é uma desgraça. Eu escolhi viver na graça de Deus, mesmo sofrendo. Vai me derrubar? Pode me derrubar. Mas eu não vou parar por aqui. E aí, no dia do meu aniversário, eu fui internado para fazer a cirurgia. Dia 25 de abril de 2004. Cheio de coisas na minha cabeça, cheio de sonhos, porque casamento, faltava 3 meses para me casar com a Edneia. E eu falava, Senhor, eu quero ir até o final, no meu testemunho. Eu sei que eu sou um porqueira, sou fraco. O homão grandão que vocês veem aqui, quem conhece eu de perto sabe que eu também sou fraco, frágil. E eu falei para o Senhor, eu quero ir até o final. Eu queria que o Senhor me desse um sinal de que é para eu ir até o final. Aí eu recebi a visita na noite do domingo, eu ia ser operado na segunda-feira cedo. Eu recebi a visita do padre que veio me dar a unção dos enfermos. E na hora que ele veio me dar a unção dos enfermos, tinha outros 4 homens na enfermaria. E naquela hora que ele pôs a mão sobre a minha cabeça e me ungiu e falou as palavras lá do rito, na hora me veio no coração, é também para os outros. E aí eu me lembro que eu levantei, ainda meio sonolento por conta do remédio que eu já tinha tomado para me preparar para o dia seguinte. Eu sentei na cama, o padre ainda me ungindo. Eu falei para aqueles homens que estavam, vocês também querem receber o que eu estou recebendo? Porque isso vai dar para vocês uma força que vai ajudar vocês a enfrentar não só a cirurgia de amanhã, mas tudo que vier na sua vida. E o padre está aqui e pode dar também. Nem perguntei se o padre podia, mas o padre também pode dar para vocês. E aquilo encheu meu coração, porque eram homens fragilizados. Eu falei, eu tenho que testemunhar aqui também. Mesmo que o leito pareça ser de morte, é aqui também que eu tenho que falar que Jesus Cristo é o meu Senhor. Aqui também eu tenho que testemunhar. E quando as coisas pareciam que estavam sendo resolvidas, os médicos disseram para mim, olha, Marcão, infelizmente nós temos uma boa notícia para te dar. A cirurgia fez o serviço, a quimioterapia vai lhe curar, mas você vai ficar estéril. Então, vamos lá. Eu decidi, eu escolhi, então, vamos embora. Mas vai te deixar estéril.
Você não vai poder ter filhos pelo método natural. Vocês sabem como é que funciona, né? É bom, essa que benção. É uma benção. E eu me perguntei, e agora? E agora? Eu partilhar com uma pessoa, ela disse para mim assim, mas a Edna é tão nova. A culpa, como se a culpa fosse minha. Aí conversamos, eu e ela, até pelo telefone, um pouco antes, né? E ela disse para mim assim, não, a gente acomodou a nossa vida ao Senhor, a gente acomodou a nossa vida a Cristo, seja feita a vontade de Deus. E vamos embora. O que Deus decidir na nossa vida, a gente aceita de bom grado. E aí, o resto da história vocês sabem. Nós temos 2 filhos, o João Paulo, de 11, e o Pedro Henrique, de 5. O João Paulo, que nasceu no dia 3 de junho, e o Pedro Henrique, que nasceu no dia 4 de junho. E essas coisas, esses 2 milagres, esses 2 presentes, Deus me deu, Deus nos deu, não foi porque eu fui bom, mas porque Ele é bom e fiel. E é nele que a gente tem que colocar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, mesmo que aparentemente a gente esteja indo para o leito de morte. É Ele quem pode nos levantar. Se a gente consagra a nossa vida ao Espírito Santo, tem uma frase que esses dias atrás eu fiquei incomodado com ela, falei, minha Nossa Senhora. Lembrei da frase, mas não lembrei do santo que dizia, antes morrer do que pecar. São Domingos Sávio. Jovem São Domingos Sávio. Aí eu falei, essa frase tem uma outra aplicação para nós nessa manhã. Eu vou falar para você do fundo do meu coração, não fique chateado comigo não. Mas antes de morrer do que não dar testemunho de Jesus Cristo. Você é cristão? Você é cristão? É cristão ou não é? Caramba. Fala, pô. Se eu sou cristão, eu tenho que escolher. Se for preciso morrer, ao invés de não dar testemunho de Jesus Cristo. Porque nós prestamos um desserviço tremendo para o mundo. Quando nós damos testemunho, nós prestamos um serviço qualificado. Mas quando a gente não dá testemunho de Jesus Cristo, quando a gente não testemunha Jesus Cristo na nossa vida, com as nossas vidas de maneira integral, com as nossas palavras, mas também com a vida, com o cotidiano, a gente, olha, joga água no chope. Joga água na fogueira. A palavra. Por isso, essa palavra, ela me cutucou mesmo. Olha, antes morrer do que não dar testemunho. Antes morrer. Antes morrer do que ser incapaz de fazer de Jesus Cristo o centro da vida da gente. E vou falar de novo. Vamos pensar bem antes de pedir o Espírito Santo. O senhor Mauro falava que o Espírito Santo, ele não nos deixa em paz. Se você está em paz, se você está acomodado, se você acha que está tudo tranquilo, mas quer sair dessa lenga-lenga, a receita é, pede o Espírito Santo, que aí vai pôr tua vida de cabeça para baixo. Aí quando você achar que você manda, você não manda. Quando você achar que você pode, você não pode. Aí quando você achar que as coisas não têm, aí é que tem. Porque aí o Espírito Santo virá sobre você com a força do alto e vai fazer com que a sua pregação seja cheia de poder. E os sinais acompanhem a sua pregação, acompanhem a sua evangelização. E os sinais tomem conta da sua vida. Porque às vezes, gente, a gente não tem palavras suficientes para falar para os vizinhos. Para aqueles que são próximos de nós. Mas quando eles veem os sinais de Deus na nossa vida, eles baixam a guarda. E aí é a hora que Jesus Cristo arromba o coração dessas pessoas, como arrombou o nosso. Dar testemunho com sinais. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, naquele versículo tão maravilhoso, 32, a gente vê que o poder tomava conta daquela comunidade. O testemunho dos apóstolos era recheado de poder. Os carismas apareciam, as manifestações, os milagres. Amém, aleluia. Nós sabemos disso. Mas a gente tem que lembrar o que vem antes. Diz que eles eram estimados por todo o povo. E por que eles eram estimados por todo o povo? Porque o povo via coerência
integridade, santidade na palavra pregada por aqueles homens e mulheres da primeira comunidade. Nós não podemos prosseguir se não deixarmos o Espírito Santo ser a força ativa do nosso testemunho. Se a gente não deixar o Espírito Santo nos levar, como a gente canta, aonde mandar eu irei? Mas em todas as situações, mesmo que o inferno esteja batendo na nossa porta, a gente se manter fiel, íntegro e reto. Uma outra palavra para isso, vocês sabem qual é: santidade. Essa é a vontade de Deus para nós, como de São Paulo. A nossa santidade. É isso que agrada a Deus. É isso que faz a gente dar crédito, credibilidade à palavra da igreja. Em todas as situações. E o que é ser santo? É configurar a sua maneira de viver à vontade de Cristo. É configurar a sua vida de marido ao jeito de Cristo. É configurar a sua vida de jovem ao jeito de Cristo. É cristificar. É cristificar a sua vida nos seus negócios, como empresário, como patrão, como empregado. É configurar a sua vida em todas as circunstâncias a um único modelo e critério. Porque é São Paulo que diz isso para nós na carta aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. A nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir, ela deve estar embasada, fundamentada num critério que dá sentido para a vida. A vida sob o senhorio de Jesus. Como pedreiro, como professor, como vocacionado, como ministro de música, mas em toda circunstância e em todo tempo e em todo lugar. O testemunho é uma exigência para a nossa vida. Nós não vamos ser cobrados pela quantidade de vezes que nós pregamos. Nós não vamos ser cobrados pela quantidade de pessoas que se converteram a Cristo. Nós vamos ser cobrados pela nossa maneira de viver Cristo. Nós vamos ser julgados pelo nosso jeito de ser Cristo. E como é que é ser Cristo? Como é que vive-se essa santidade de Cristo Jesus em nós? Com certeza você já ouviu, mas não custa. Falar sempre é importante, porque é o primeiro ouvido ao escutar é o nosso. Se a gente quiser dar credibilidade à palavra da igreja, a palavra que a igreja tem pregado nesses 2000 anos, a gente tem que lembrar disso que São Paulo fala na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5. Sentir e pensar que no Cristo Jesus. E existem duas coisas que saltam aqui. A primeira delas, ninguém pode dar testemunho, ninguém consegue dar um testemunho integral de Jesus Cristo, se não der a sua vida por amor. Se não der a sua vida por amor. Por amor a Cristo. Quando eu comecei aqui na comunidade, gente, primeira vez que eu fiz um retiro de espiritualidade, era um retiro de espiritualidade inaciana, 1992, Tatá estava pregando, e eu me lembro que ele falou do lema de São Inácio de Loyola: para mais amar e melhor servir. A partir dali passou a ser a tentativa, passou a ser a grande tentativa da minha vida, amar e servir a Deus. Dar a vida por amor é a plenitude da caridade. Dar a vida por amor em todas as circunstâncias. Dar a vida por amor não só quando a gente gasta o tempo preparando uma pregação, indo em missão para algum lugar. Não é só isso. Dar a vida por amor também àqueles que não podem devolver o amor para nós. Dar a vida por amor àqueles que espizinham a gente, aqueles que zombam da gente, aqueles que são nossos adversários e inimigos. Dar a vida por amor não é um gesto, mas é uma atitude de quem quer ser de Jesus Cristo. Esse aqui é um calo para a vida da gente. Você e eu, meu irmão, somos chamados a viver essa prerrogativa
do testemunho. Amando como Jesus ama. Amando como Jesus ama. Dou para vocês um novo mandamento. Um mandamento que é pleno. Amai-vos como eu vos amei. Nas nossas relações de comunidade, amar aqueles que não são tão próximos, é uma prerrogativa. Amar. Amar em toda circunstância. Você e eu somos chamados a isso. Como fez o bom samaritano, gente. É esse o amor que você e eu somos chamados. Toda vez que eu penso nas coisas difíceis, na dificuldade, né, que não é fácil, vocês sabem disso. Aí eu olho para a cruz e falo, acabou, né? Vamos parar por aqui, vamos voltar ao normal. Dias atrás eu me recordava da música do Eugênio, do Martim Valverde, né? Olhe para a cruz, essa é a minha grande prova. Pronto, eu olho para lá. Esse é o meu argumento. Esse é o meu argumento. Quando eu penso que eu tenho direito, eu dou uma olhada ali. Quando eu penso que eu tenho privilégio, dou uma olhadinha ali. Quando eu penso que a situação está brava, dou uma olhada para lá. E penso que aqui se encontra a nova maneira de viver. Dar a vida por amor. E é claro que ninguém consegue fazer isso se não renunciar a si mesmo. Mas não é uma coisa que a gente faz agora, automática, instantânea. Não, isso aí você vai aprendendo a duras penas. Aprendendo. A renúncia de si mesmo faz parte da pedagogia de Deus ali. Faz parte do jeito que Ele quis ensinar a gente a se colocar, não só no nosso lugar, mas a gente adequar a nossa vida a Ele. A renúncia de si mesmo é um caminho cotidiano de você ter que aprender a esvaziar. Você aprender a falar, não, é o Senhor, não sou eu. No cotidiano você aprender que você não tem todas as respostas, não tem todo o controle. E se as coisas começam a ficar muito difíceis, é só lembrar disso. Não, tem alguém que zela por mim, então eu tenho que configurar a minha vida a Ele. Renunciar a si mesmo. Gente, nós só somos imagem e semelhança de Deus quando nós estamos plasmados, configurados em Cristo Jesus. Quando a gente permite que o Espírito Santo faça essa obra de cristificar o nosso coração. Essa obra que vai adequando o nosso ser ao ser de Jesus. Porque a gente nasce e a carne precisa ser freada em nós. Os nossos impulsos humanos não são ruins em si. Mas se eles não nos levam para Cristo, se eles não configuram a nossa vida em Cristo Jesus, aí a disciplina, a força e a pedagogia dessa obra do Espírito Santo fará isso todos os dias da nossa vida, até o último dia, se Deus quiser. Por isso, testemunhar pelo Espírito Santo é encontrar um novo critério para a vida. Que os santos encontraram. Você olha para a vida de um santo, que meta o santo tem? Jesus Cristo. Claro, tem santos mais místicos, aquelas coisas que você fala, nossa, é meio top de linha. Mas configurar a vida significa adequar-se, perseguir, procurar Ele como sentido o tempo inteiro. Só que sozinhos a gente não consegue isso, porque a nossa cabeça não permite. Porque a nossa mentalidade velha, a nossa carne fala mais alto. E aí é hora de deixar o Espírito Santo entrar em ação. Aí é hora da gente deixar o divino oleiro promover a experiência de transformação e de configuração em nós, que a gente chama batismo no Espírito Santo. Por isso, quando a gente pede o Espírito Santo, se a gente pedir hoje de novo, vamos nos lembrar que a gente pede o batismo no Espírito Santo para que essa experiência sensível, ela faça da vida da gente uma vida autenticamente cristã. E aí você sabe que não tem forças? Pede para o advogado ficar do seu lado. Quem quer ser o advogado? O Espírito Santo. Quem que é o seu defensor? O Espírito Santo. Quem é o seu animador? O Espírito Santo, que vai ficar do seu lado, falando por você, que vai ficar do seu lado,
falando em você, que vai ficar ao seu lado, falando com você. Quando parecer que não dá, lembre-se que o Espírito Santo, advogado nosso, animador, é aquele que recebeu na Trindade a incumbência de nos levar até o último dia para a glória. E aí, ele é o nosso animador, porque ele é a ânima, o ânima. O que significa ânima? Alma. A alma do seu apostolado, meu irmão e minha irmã, tem que ser o Espírito Santo. A alma do meu apostolado, do seu apostolado, tem que ser o Espírito Santo, que vai falar por mim, que vai falar em mim, que vai falar comigo, que vai me ajustar, que vai me adequar, que vai dar o bom testemunho de Cristo para nós. Porque São João colocou essas palavras na boca de Jesus. Quando, porém, vier o defensor, que eu vos enviarei da parte do Pai, ele dará testemunho de mim. Ele quem dá testemunho de Cristo em nós e para nós. O Espírito Santo Paráclito. Se você achava que a sua vida estava numa mesmice, estacionada, pede para o animador vir com força, com poder. Se você achar que faz tempo que ele não toma as rédeas, fala para ele: agora é a hora. A hora que eu quero deixar que o Espírito Santo venha com força, com poder, com unção, para configurar, para me adequar à vida de Cristo. E aqueles que desejarem isso, aqueles que quiserem isso, ergam sua mão, ergam seus braços e clamem que o Espírito Santo os socorra de uma maneira que ainda não os socorreu. Não porque ele não quisesse, mas porque a gente não o tinha permitido. Vem, ó Espírito Santo Paráclito, vem sobre nós, animador, sobre a vida de todos nós, sobre a vida de todos nós que somos povo de Deus aqui reunido. E enche o nosso coração, não só com a tua presença, mas com o incômodo do teu poder que quer nos fazer de Cristo Jesus. Com o incômodo do teu poder que quer fazer de nós outros Cristos. Vem com teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Xericandá.